Eu vou ser sincero com você. A inteligência artificial faz qualquer código melhor e mais rápido do que você. E se você não aprender a utilizar elas como uma ferramenta, você vai ficar para trás. E muitos programadores acham que a melhor maneira de utilizar a inteligência artificial é simplesmente pedir para ela fazer um projeto, copiar e colar o resultado, e eles nem sabem o que está acontecendo ali. Mas se você é um programador da nova era, um programador que sabe utilizar as inteligências artificiais do jeito certo, você terá um crescimento exponencial. E como você vai fazer isso? Através da melhor ferramenta de programação que eu desenvolvi. O que você está vendo aqui na minha tela é o David, a inteligência artificial do New Dev Club. Um agente de inteligência artificial totalmente treinado para te ajudar a desenvolver qualquer projeto em qualquer linguagem da programação. Se você acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo, você sabe que eu sou um pouco mais focado em Python, mas cara, essa inteligência artificial, ela quebra todas as barreiras, ela fura todas as bolhas. Independente do seu nível de atuação, se você é junior, pleno ou senior, independente da sua linguagem de programação, ela consegue te ajudar. E a única coisa que você vai ter que fazer é responder 4 perguntas simples. Então, para começar, é só você vir aqui nesse botão inicial do Bora Codar e ela vai te fazer essas 4 perguntas para você dar o passo inicial para começar a desenvolver do jeito certo, como uma ferramenta. Então, qual é a linguagem que a gente vai usar? Qual é o objetivo desse projeto? Então, um aplicativo, um site, um sistema. Quais as tecnologias específicas que você gostaria de usar? E vale ressaltar, essa pergunta aqui, ela é opcional. Então, se você não quiser colocar nenhuma tecnologia específica, ele vai definir quais são as melhores baseada no projeto que você selecionou. E aqui na quarta, você vai descrever o projeto, tá? Quanto mais detalhes, melhor. Mas se você não conseguir encher com muitos detalhes, tudo bem. Ele vai desenvolvendo os primeiros passos e aí você vai guiando e lapidando o projeto ao longo do desenvolvimento, certo? Então, para começar, a gente vai começar com o Python, que é o principal aqui do canal, mas você pode colocar a linguagem que você quiser. Então, coloquei aqui Python, um sistema de previsão do tempos. Eu quero a biblioteca Matplotlib, tá? Não significa que ele vai utilizar apenas ela, mas ele vai focar em utilizar ela ao longo do projeto. E aqui é uma descrição sobre o projeto. Então, quero um sistema de análise do tempo que use análise preditiva para trazer o resultado. Você terá uma base de dados dos climas dos dias anteriores e, caso não tenha, gere uma para usar como base. Isso é o que eu coloquei para ele. Agora, você coloca aqui o Enter e ele não vai simplesmente gerar um código para você. Ele vai construir toda a arquitetura do projeto, ele vai desenvolver a lógica de programação, ele vai conferir com você se está tudo certo, para aí começar a te dar os códigos necessários. Então, a arquitetura é todo o esboço do que precisa ser feito. Então, você vai fazer a geração e uso do base de dados, você vai fazer o processamento e análise de dados, você vai fazer o treinamento do modelo de previsão. Então, no caso da análise preditiva, da regressão linear, você vai precisar fazer um treinamento desse modelo. Você vai fazer a validação do modelo para ver se está tudo certo. Depois, você vai fazer o sistema de previsão e a visualização com a Matplotlib, certo? Essa é a arquitetura. E a lógica? A lógica é o passo a passo de como fazer cada uma dessas etapas. Então, para fazer a geração ou o uso da base de dados, ele vai te dar aqui 2 etapas. Para fazer o processamento e análise de dados, você vai precisar carregar os dados com a biblioteca Pandas, você vai precisar tratar os dados faltantes ou anomalias, você vai precisar criar colunas auxiliares e por aí vai, ao longo de toda a lógica desse projeto. E aí, antes de começar esse código, ele vai te fazer uma pergunta, se está tudo certo, se ele pode prosseguir. E aí aqui é onde você vai começar a trabalhar como uma ferramenta. Ele não está apenas jogando informações na sua tela. Você está vendo o que precisa ser feito e você está opinando. Está legal? Não está legal? Eu quero que faça desse jeito. Eu quero que faça desse jeito. Você define. Não é simplesmente a inteligência artificial fazendo as coisas por você. É você utilizando ela como uma ferramenta para melhorar cada dia mais. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que ele pode prosseguir e aí ele vai começar a desenvolver a estrutura inicial do código para mim. Sempre códigos bem otimizados e bem comentados. Então, se você não é um programador tão experiente, que não entende muito como algumas coisas funcionam, ela vai te explicar exatamente o que está acontecendo em cada uma das etapas para que você não fique confuso de maneira nenhuma, tá certo? Então, aqui ele está gerando toda a estrutura de código para mim e toda essa estrutura é totalmente editável, tá? Então, você tem que esperar ele terminar de gerar e a partir daí você
consegue executar. Então você não quer a biblioteca random, você vem aqui e apaga, você pode adicionar, você pode fazer o que você quiser. Aqui é totalmente editável, tá? E se tiver tudo certo, você clica nesse botão de copiar aqui, ele vai copiar todo o código e você leva lá para o seu VS Code. Caso você queira executar, não tem problema, ele vai abrir um terminal e vai executar esse código para você. Então você pode executar aqui, ver se está tudo certo, se surgir algum problema você já consegue reportar para ele esse problema e ele vai adaptar o código para você. Então você consegue trabalhar de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. A ideia dessa ferramenta é te dar velocidade, porque um programador experiente, por exemplo, ele vai demorar pelo menos uns 30, 40 minutos para fazer essa estrutura aqui. Um programador iniciante, 1 hora e meia talvez, para desenvolver toda essa estrutura, toda essa lógica. Com essa ferramenta, você desenvolve toda a estrutura em 2 minutos. Se você precisar fazer uma alteração, você faz essa alteração em 5 minutos e aí você já consegue ir direto para o código, com muito mais velocidade e com muito mais eficiência, tá? E como eu disse, é em qualquer linguagem de programação. Então, basta você vir aqui no seu terminal, colocar novo projeto, ele vai resetar e vai começar a fazer as perguntas de novo para você. Então, qual é a linguagem, qual é o tipo de projeto, quais são as ferramentas para que você comece esse novo projeto e aí ele vai desenvolver para você. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, uma calculadora digital com JavaScript. E aí eu vou colocar aqui um comando muito específico que é: quero que traga tudo em um único arquivo HTML. Por que eu fiz isso? Ele tem um comando de toda vez que você tiver um projeto muito grande, ele quebrar esse código. Então, nesse caso aqui, envolve 3 linguagens, HTML, CSS e JavaScript. O comando base dele é quebrar isso aqui em 3. Então, ele vai te dar um código só HTML, só CSS e só JavaScript. E depois ele vai te ensinar a sincronizar tudo isso. Mas nesse caso, como eu sei o que está acontecendo, eu peço para ele gerar tudo num HTML único. Então ele vai gerar tudo aqui, todo o CSS, todo o esqueleto HTML, todo o JavaScript. E quando estiver pronto, é só eu vir aqui em pré-visualizar e eu já tenho a minha calculadora. E aí, a partir daqui você pode adaptar como você quiser. Você pode falar que você não gostou do fundo branco, você quer botões de outras cores, você quer número de outras cores. E é totalmente funcional, tá? Então se você vir aqui e colocar 5 mais 3, ele vai dar aqui o resultado, é totalmente funcional. E você pode trabalhar do jeito que você quiser, em qualquer linguagem, em qualquer projeto. Então você pode colocar aqui, novo projeto. E aí agora eu vou trazer não só um projeto JavaScript, mas eu vou trazer um projeto de Java. Nesse caso aqui, eu trouxe uma estrutura muito mais complexa. Então eu trouxe aqui a linguagem Java e eu disse tudo o que ele tem que fazer, passo a passo. E aí a partir daí, ele começa a desenvolver para mim. Então você pode ver que eu trouxe um prompt bem mais completo, porque o Java ele é mais complexo. Mas a partir daí ele começa a desenvolver tudo para mim. E aí é proporcional, é como se fosse um espelho. Então, se você trouxer um prompt bem mais completo, bem mais robusto, ele vai trazer uma arquitetura bem mais robusta para você, tá? Isso acontece porque é o número de informações que ele tem. Então, quanto mais informações você dá, mais informações ele consegue retornar para você e assim por diante. Se você der poucas coisas, ele não tem muito o que fazer. Mas esse é o ponto da adaptação. Se você der poucas informações, ele der o primeiro passo e você ir adicionando informações a partir daí, aí juntos vocês conseguem estruturar algo bem legal, tá? E aqui ele trouxe esse processo de gerenciador de tarefas com Java, tá certo? E como você pode ver, em menos de 10 minutos eu criei 3 projetos totalmente diferentes, em 3 linguagens de programação totalmente diferentes, utilizando a melhor ferramenta que existe para programadores na atualidade, a inteligência artificial. Mas se você for um programador ruim, que utiliza a inteligência artificial como muleta, você vai ficar burro, tá? Ela vai acabar te emburrecendo. Mas se você tem interesse em se tornar um programador da nova era, que utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, esse é o caminho que você tem que seguir. E se você se interessou e você quer utilizar o David no seu dia a dia, você quer utilizar ele para desenvolver os seus projetos, é muito simples. Na descrição desse vídeo, logo no primeiro link, você já vai ter acesso à página do David. É uma ferramenta paga, eu não vou mentir para você, mas cara, 8 vezes de R$ 5,34. 8 vezes de R$ 5,34,
ou R$ 37,00 à vista. E cara, se a principal ferramenta de trabalho que você tem na programação não vale R$ 37,00, cara, então esquece. Esse vídeo aqui não é para você. Eu passei 10 minutos explicando para você como você evolui e você basicamente falou que isso aqui não é para você. Então, se a sua principal ferramenta de trabalho não vale R$ 37,00, pode sair desse vídeo que ele não é para você. Mas se você é um programador da nova era, que você quer utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para alavancar sua carreira, eu te espero lá dentro do David, tá certo? Fico por aqui e até o próximo vídeo.